tarde. Boa tarde. Bom, prezadas, servidores técnicos, docentes, estudantes, imagino que também estejam presentes. Como hoje temos uma sessão extraordinária e o nosso regimento nos condiciona a votar essa pauta e não tem nem tempo de expediente, eu proponho o seguinte, que a gente ou faça uma conversa depois, ou ambas as coisas, até não precisa ser uma eleição, a gente pode fazer as duas coisas. E que essa fala, então, seja feita antes do início formal do Conselho, porque iniciando o Conselho Universitário, nós vamos diretamente para a pauta que precisa ser votada hoje, que é o calendário acadêmico. Então, se houver o interesse de fazer uma fala prévia, eu vou considerar que a gente não abriu ainda o consumo, e aí, depois de encerrado o consumo, também podemos ficar aqui e ter uma conversa mais informal. A condição da sessão extraordinária nos coloca para vir aqui fazer a votação de uma única pauta. É isso, então, o que está no regimento. Gente, vocês concordam com a proposta? Quem concorda com essa mão? Votação. Então tá começando com a fala. Podemos começar, então? Queria agradecer, a reitoria da universidade por ter concedido a palavra aos pais aqui nessa reunião, nessa sessão extraordinária. A gente já tinha feito um pedido de moção, um dos conselheiros fez um pedido de moção de apoio, porque, como todo mundo sabe, a gente está no momento de greve nacional dos trabalhadores em educação, e a UNILA foi uma das universidades da base, da FASUBRA, que aderiu à greve. Então, na semana passada, na quinta, sexta-feira, não lembro, a gente tinha conversado sobre pedir uma moção de apoio ao Conselho pela greve nacional, que é uma greve, um movimento que não é só dos técnicos. A gente tem um movimento de valorização da carreira dos trabalhadores da educação, de recomposição salarial, e isso está acontecendo. As mesas de negociação, tanto para os técnicos quanto para os docentes, inclusive elas são no mesmo dia, as mesas, e a gente até agora não recebeu nenhuma proposta do governo federal. A última proposta que a gente teve no dia 22 de agosto, depois da FASUBRA ter aprovado o indicativo de greve para 11 de março, foi 0%. Nem tinham lido a proposta de reestruturação da carreira. Frente a isso, os pais das universidades da base da FASUBRA aderiram à greve nacional no dia 11. Várias universidades, a maioria das universidades, aprovaram a adesão à greve com maioria de pais nas assembleias. Aqui na UNILA a gente teve uma assembleia com mais de 140 pessoas, ali no saguão do Ju, quem passou por lá viu. Na Federal do Paraná, eles tiveram uma assembleia com mais de 500 pessoas lá no pátio da reitoria. Então esse movimento está ganhando força. E o que eu queria falar para vocês aqui, eu já falei na assembleia do CESUNILA, é que a gente precisa que os docentes se unam a esse movimento. Porque é um movimento que não é só para os pais, é para todo mundo. Eu tenho certeza que, se a gente conseguir qualquer aumento, o ministro vai conceder também aos docentes. Eu acho muito difícil ele revisar a carreira dos pais, dar aumento para os pais e não dar para os docentes. Então todo mundo vai ganhar com esse movimento. Mas se vocês se unirem a gente, se a gente fizer uma paralisação forte, robusta, a gente vai conseguir pressionar mais. Essa greve vai durar menos e talvez os ganhos sejam maiores. Então, por isso que a gente já aderiu à greve e a gente continua aqui chamando vocês para engrossar esse movimento. Porque juntos a gente vai fazer mais pressão, não no sentido só de melhorar a nossa carreira e salário, mas também de melhorar a educação pública no Brasil. Então, esse é um apelo que a gente faz e esse é o nosso pedido de moção de apoio. Mas o que tem acontecido, o que mudou e por que a gente está aqui hoje, eu acho que não deve ter nem um quinto, dos colegas aqui. A gente fez uma assembleia na sexta-feira com quase 180 pessoas. E a gente resolveu vir aqui para apoiar esses 3 colegas aqui, que são os nossos representantes nesse conselho, no qual a gente é minoria, junto com os alunos, e que representam mais de 500 trabalhadores. Aqui a gente não tem nem um quinto dessas pessoas. E a gente gostaria que eles fossem ouvidos e que eles fossem respeitados. Mas o motivo da gente estar aqui hoje, e é muito triste esse motivo,
é que a gente foi surpreendido pela minuta de alteração do PGD, que foi já colocada em vias de processo de ser apreciada no consumo. Então, a gente já tem lá uma relatoria, a gente já tem data, né, para entregar essa relatoria, data para acontecer essa reunião, né? Então, quando a gente se deparou com aquilo, a gente ficou surpreso, porque uma das atividades da greve essa semana passada, foi o relato da Comissão de Acompanhamento de PGD, né, o retorno que eles deram sobre a reunião que eles tiveram, acho que foi na segunda, né? Sobre a reunião que eles tiveram na segunda. Então, foi passado para a gente que as alterações ainda não tinham sido feitas, que a minuta ainda não tinha passado por eles, e eu já anteriormente já tinha enviado ofício para a reitoria, questionando sobre a prorrogação dos prazos dos editais e pedindo para que a comissão fosse envolvida no processo, porque a gente teve um histórico de construção dessa portaria, em conjunto com os tais, muito embate com a reitoria na época, eram motivos diferentes, mas a gente teve também, justamente para ampliar, criar essa comissão e ampliar as competências dessa comissão, para proteger a gente. Vocês lembram disso? Então, a gente ficou surpreendido com essa notícia, porque a comissão justamente falou para a gente, olha, ainda não está nada certo. E a gente estava tranquilo, porque nesse ofício, além de eu fazer esse questionamento, eu falei, olha, envolvam a comissão, é importante envolver a comissão. Então, eu tive resposta positiva de que a comissão seria envolvida, de que ia ter a reunião com a comissão, de que isso sabiam disso, estavam sabendo que era importante envolver essa comissão. E a gente, e no fim isso não foi feito, né? Porque a proposta foi sem que fosse debatido no nosso processo democrático dentro da categoria como a gente faz tudo, né? Então essa comissão teria que trazer essas alterações para a gente debater em assembleia, como a gente fez a primeira vez. Depois de debater em assembleia, a gente levaria a reitoria, como a gente está fazendo nas mesas de negociação. É um ponto para a gente tratar nas mesas de negociação, então a gente levaria a reitoria. E só depois disso, sim, aí você pode encaminhar o processo para cá. Porque aí, caso tenha divergência, caso isso não se resolva na mesa, a gente vem discutir aqui, né? Então, visto os últimos acontecimentos, a gente fez a Assembleia de segunda-feira, que era uma Assembleia para tratar da greve nacional. Isso é muito triste, porque aqui na Unila, a gente conseguiu construir um movimento de greve com uma ampla adesão dos técnicos em torno da pauta nacional. A nossa pauta local, o PGD era o último ponto. Na nossa pauta local, a gente tinha retomado a discussão da paridade, a questão do combate ao assédio moral, a questão ajustar as regulamentações da universidade que ainda não refletem a lei que permite que a gente coordene projetos de pesquisa e extensão, e outros pontos. E o PGD era o último ponto. Por quê? Porque a gente entendeu, pela resposta que a gente teve na gestão, pelos colegas da comissão, de que isso ia ser tratado pela comissão. Então a gente acreditou que não ia ter problema. Isso não seria o centro da pauta na Unila. Mas depois do acontecimento de quinta-feira, isso tomou a pauta. Tomou a pauta. E a gente não tem mais outra solução a não ser vir aqui fazer essa manifestação, né, para que isso seja revertido e para que passe pelos devidos processos. A gente entende, como eu falei na reunião lá dos docentes, a gente sabe que precisa rever o PGD, a gente sabe que precisa adequar a normativa do governo federal, a gente sabe que tem problemas e que a gente precisa resolver esses problemas, mas isso tem que ser feito com tempo, com discussão, com participação, um processo democrático, como deve ser. E não dessa forma, passando direto, sem a comissão ver, sem a gente discutir entre os colegas. Inclusive, a gente tem me falaram que essa prefeitura universitária já tem um novo edital seguindo as novas regras. Então, isso já está sendo implementado, né? Isso é muito preocupante. Então, a gente resolveu vir aqui para fazer duas coisas. Primeira coisa, vamos seguir no pedido da moção de apoio, porque essa greve é importante para todos nós. Eu acho que isso está muito claro. A não ser que tenha algum milionário aqui que não precise de aumento de salário, mas a pauta nacional para todo mundo é aumento de salário, é recomposição da carreira, é reestruturação das carreiras, e isso eu acho que é o ponto mais importante. Então, essa moção de apoio já foi dada por outros conselhos universitários, as reitorias de universidades, como a UFPR e a UTFPR, já se manifestaram em apoio à greve nacional dos trabalhadores, e a gente espera que esse conselho também apoie a nossa greve. E também apoia a greve dos docentes para que a gente se una num movimento forte e unificado. E o nosso segundo pedido aqui ao Conselho
é que, além disso, que seja garantido o nosso direito de greve, porque é o direito do trabalhador, garantido por lei. E para a gente que é servidor público, é a única forma da gente ter qualquer avanço na carreira. A gente não tem dissídio, a gente não tem convenção coletiva, a gente só ganha aumento quando faz greve, gente. Vocês estão no serviço público mais tempo do que eu, tem gente aqui que está mais tempo do que eu. Vocês sabem disso, né? Nosso segundo pedido é que o processo, que mesmo argumentado que não está em pauta, ele já está, porque já tem relatoria, já tem data para ser apreciado pelo consumo, que seja aceito o pedido de vistas que os nossos conselheiros fizeram. A gente é minoria aqui, a gente já sabe que vai perder nesse conselho, a gente já viu isso acontecer no último conselho, onde a gente veio, tentou falar, foi calado e foi tratorado mudança para cima dos tais. Foi constrangedor aquela situação. Então a gente sabe que se chegar aqui, a gente não tem como lutar. Então a gente precisa que isso tenha pelo menos uma correção, para que a gente tenha um pé de igualdade. Então que no mínimo essas vistas sejam concedidas, para que a gente possa então participar de uma forma mais ativa nesse processo. E também organizar a discussão com as demais categorias, dos docentes e dos alunos, sobre o PGD. A gente pode fazer disso, inclusive, uma atividade de greve. A gente pode fazer um fórum das 3 categorias, onde a gente pode discutir os problemas comuns às 3 e também essas questões que a gente está brigando aqui dentro. Então, essa é um segundo pedido que a gente está fazendo para esse conselho. E uma terceira coisa que eu queria falar antes de acabar é que a gente está tendo, infelizmente, desde que a greve começou, vários relatos para o comando de greve de tentativas de intimidação dos trabalhadores a aderirem à greve. Um pedido que eu queria fazer para o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas é que acelere a criação no ponto eletrônico e no PGD dos códigos de greve. Já mandei ofício, já mandei mensagem, já pedi. Isso está intimidando as pessoas de aderirem à greve. Porque muitos dos pais novos, eles têm medo de ir lá e deixar o ponto em aberto. A gente sabe que essa negociação só vai poder ser feita entre o comando de greve estadual e a reitoria das 3 universidades. É essa a única forma de negociação durante a greve. Não cabe às chefias imediatas irem lá e, quando a pessoa fala que vai aderir à greve, cobrar como que ela vai repor o trabalho ou recompor as horas. Isso não é uma competência das chefias, isso é uma competência da reitoria, com o comando estadual de greve, não é nem o comando local. Né? Então, muitos dos pais estão com esse sentimento. Eu estou com medo de aderir porque eu não vou deixar meu ponto aberto, ou não sei o que colocar no PGD. Então a gente precisa, já deveria ter. Se a greve é um direito de todo trabalhador, isso já deveria estar lá no SIG, isso já deveria estar nos planos de trabalho do PGD. Tem setores que nem atividade sindical está lá. As pessoas às vezes falam para mim, Fer, eu participei da atividade, o que eu coloco? Não tem. Então a gente precisa criar, porque isso pode ser interpretado como uma tentativa, sim, de suprimir os nossos direitos, de intimidar as pessoas de entrarem em greve. Esse movimento de tramitação desse processo foi entendido como uma retaliação ao movimento grevista na universidade, uma retaliação, uma tentativa de suprimir a greve nacional dos trabalhadores em educação, porque a UNILA, das 3 universidades do Sinditeste, que o Sinditeste representa, foi a universidade que se organizou mais rápido e no segundo dia já tinha a sua comissão de ética funcionando, já analisou os pedidos, já deu resposta, teve uma adesão grande, mesmo a gente não tendo uma amostra disso no início, mas quando a gente deflagrou a greve, as pessoas aderiram e isso foi entendido pela diretoria do sindicato como uma retaliação, né, a esse movimento. Então eu ressalto aqui para vocês esses 2 pedidos que a gente fez. Eu vou passar a palavra para os meus outros colegas, porque tem gente aqui que também quer falar. E eu acho importante vocês ouvirem, porque, além dessas tentativas de intimidação que eu falei para vocês que estão tendo agora, a gente está recebendo reclamações do sindicato que são assim, às vezes uma pessoa me conta o que aconteceu, o outro vem, reclama para um outro, e o que a gente está percebendo? O movimento de tirar as pessoas dos seus postos de trabalho, de convidar as pessoas a serem removidas, de colocar pessoas à disposição. Isso tudo faz parte de um conjunto de ações que estão sendo feitas sistematicamente, desrespeitando a nossa categoria. Isso se
soma ao desrespeito aos nossos colegas aqui. Isso se soma àquela situação no consul último de dezembro. Isso se soma a essa ação agora de retaliação. E eu vou falar uma coisa para vocês. No discurso, é muito bonito a gente falar que tem que combater o assédio moral, que tem que melhorar a questão do adoecimento mental na UNILA. Eu vou falar uma coisa para vocês. Querem melhorar o adoecimento mental na universidade? Parem de fazer isso. É a primeira medida, o primeiro passo do protocolo é parar de fazer isso. Porque isso adoece. E vocês que estão acompanhando esse processo na gestão de pessoas, com certeza já perceberam que quando isso acontece, logo a pessoa não vem mais trabalhar. É isso que está acontecendo. Quando eu fico sabendo, a pessoa já está afastada por algum problema mental, algum atestado psiquiátrico. Porque isso é um desrespeito. E isso está acontecendo com colegas que estão na UNILA 10, 12, 14 anos naquela função. Pessoas que se formaram, que se especializaram, que têm experiência. Você fazer isso é uma violência. Você está desconsiderando todo o conhecimento técnico que a pessoa adquiriu naquele tempo, naquele cargo, além da vida pessoal da pessoa também. Teve uma colega lactante que veio falar comigo sobre isso. Estavam sugerindo que ela saísse do setor onde ela está. Então, assim, gente, parem de fazer isso de verdade, porque isso adoece as pessoas. É o primeiro ponto. E agora eu vou passar, se alguém quiser falar, eu vou passar a palavra para os colegas, porque eu acho que, como a gestão não seguiu o rito nesse processo, passou por cima da comissão, a gente também não vai seguir rito aqui. Quem quiser falar, a gente dá a palavra. Se ninguém quiser falar, tudo bem, mas quem quiser falar, a gente dá a palavra. Valeu, Fernanda! Para quem não conhece, todo mundo conhece a Vanusa, né? Ela é a nossa atual vice-ouvidora, mas tem uma... pega ali. A Vanusa e a Tâmela, elas têm trabalhos sobre adoecimento mental dos servidores na UNILA. E elas vão ler alguns trechos para a gente aqui. Boa tarde, senhores conselheiros, conselheiras. Boa tarde a todos os colegas tais, aos docentes que se juntaram a nós aqui nesta tarde, por um movimento que ele não é de confronto, ele é de tentativa de recuperar a nossa coletividade, de recuperar o senso de universidade que nós estamos aqui dentro. Desde que entramos em 2010, 2012, 2014, nós queremos construir essa universidade. Ninguém aqui está julgando contra. Ninguém aqui está lutando para que a coisa não dê certo. E isso é o que mais nos revolta, nos incomoda, porque parece que existe uma visão de que os técnicos só querem atrapalhar, ou os técnicos não colaboram. Na verdade, os técnicos querem colaborar, tem muito para oferecer, tem muito a fazer aqui dentro dessa universidade. E a gente só pede uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, respeito. Respeito. Porque nós fazemos essa... E da mesma forma os discentes também querem respeito, também querem ser ouvidos. Bom, eu vim aqui para fazer a leitura de um documento que nós fizemos em conjunto, porque no plano de fundo de tudo que está acontecendo, dessa questão do PGD, dessa questão das possíveis retaliações,
né, das chefias, enfim. O que tem por trás disso é um problema antigo que acontece na UNILA e que atinge a todos, não só os técnicos, não só os docentes, mas também os docentes, que é um problema de adoecimento físico e mental, que vem da cultura organizacional que nós temos aqui dentro da universidade. Não vou dizer que é privilégio da UNILA esse problema, não. Eu acho que essa instituição segue um problema que é generalizado aí dentro do Brasil, dentro de instituições públicas. Mas nós, que deveríamos ser uma instituição de vanguarda, diferente, com novas propostas, parece que a gente segue o modelo das universidades ultrapassadas em termos de gestão. Então eu peço, por favor, para que vocês ouçam esse documento, que ele foi feito com base em estudos que foram feitos aqui dentro da UNILA. O primeiro lá em 2017, faz tempo, e o segundo agora em 2023. Uma pesquisa, a primeira direcionada a docentes, procurando entender as razões de adoecimento e afastamentos do trabalho, e a segunda contemplando os técnicos também com o mesmo propósito. Então a gente fez um compilado aqui rápido, e vamos ler, e aí vocês analisem se nós estamos caminhando no sentido de melhorar esse quadro ou se estamos retrocedendo. Bom, comprometidos então com o avanço acadêmico e bem-estar da nossa comunidade universitária, viemos destacar a importância crucial da qualidade de vida no trabalho para os servidores de nossa instituição. Quando falamos servidores, é claro, inclui docentes e tais. Pesquisas realizadas na UNILA nos anos de 2017 e 2023, com ambas as categorias, revelam relatos de estresse e uma cultura laboral adoecida e assediadora, carecendo de ações concretas para melhorar o ambiente de trabalho. Para exemplificar alguns trechos das falas, a primeira de 2017 de um docente. A UNILA é um ambiente muito árido, muito hostil e, consequentemente, leva as pessoas a um distanciamento. Eu estou com vários colegas em tratamento, não só na terapia, mas com medicamentos, alcoolismo. Esse ambiente precipita o que é de melhor e o que há de pior nas pessoas. Cada pessoa tem uma forma de reagir. O ambiente nos leva a extremos. É uma montanha-russa emocional. Por mais que eu goste de mudança, todo mundo precisa de uma certa estabilidade. A instituição nos leva a esse ambiente de instabilidade constante. É um lugar que nos leva sempre a estar no limite. Um outro depoimento de um outro docente. A instituição é um ambiente extremamente repressor, com um nível de indiferença gigantesco. Isso vai gerando uma anomia. Anomia é uma desarticulação das ações até chegar ao suicídio. Eu acho que na instituição, o pessoal acha que é um termo forte, mas eu acho que a gente caminha para um suicídio. É uma relação muito complexa, de amor, de ódio, de estranhamento. É muito humano. É uma universidade performática. O ambiente como o da instituição te leva a uma aprovação constante. Você fica extremamente exposto e testado constantemente. Leva a um desgaste total, à exaustão ou ao burnout, que é o que já está acontecendo aí. Como eu falei, vocês analisem se nós estamos avançando ou regredindo nesse cenário, 2017. Por último, uma última fala, também de um docente. Eu acho necessário falar sobre isso. Eu acho que precisa de estudos como esse, que sejam publicados, porque as universidades estão matando os seus funcionários, professores e tais. Nós estamos vivendo uma agressão física, não é só intelectual, é física, é na carne. Porque quando você está sofrendo uma agressão em uma reunião, que não é uma agressão física, é verbal, mas você não está só sentindo angústia, você está sentindo dor. Teu estômago dói, os teus órgãos doem, a tua cabeça dói,
o nervoso é tão grande que as tuas veias estão doendo e você acha que vai desmaiar. Bom, continuando, a outra pesquisa realizada em 2023, com cunho mais quantitativo, recebeu via e-mail um relato. Isso tudo gera muito estresse, sem falar uma cultura laboral assediadora que já se cristalizou na Unila. Enfim, muitas coisas que são estruturais independem do meu sonho. Aliás, meus problemas não têm nada a ver. Desculpa, aqui foi o texto ficou... Bom, esses relatos, então, falam da preocupação com a cultura laboral e organizacional dentro da instituição, evidenciando que ela impacta negativamente a qualidade de vida dos servidores. Logo, do que adianta conduzir coercitivamente essas pessoas ao trabalho presencial se não houver uma melhoria do mínimo necessário para se trabalhar de maneira sustentável? Nós temos um problema de gestão, de organização interna de fluxos de trabalho. Esse é o cerne do problema, não é o PGD. E aqui nós fazemos uma pergunta: onde está a gestão que nos prometeu diálogo? Senhora reitora, senhor vice-reitor, como eu disse no começo, não estamos aqui numa posição de enfrentamento. Queremos construir junto, queremos nos unir para resolver esses problemas, para que a gente consiga ofertar para os estudantes e para a comunidade aquilo que a instituição se propõe. Só que para isso nós precisamos sentar e nos entender e resolver essas questões internas. Não é no embate, é no diálogo. É numa atitude de universitários, de pessoas que têm conhecimento, que sabem dialogar, que sabem se respeitar. Esse é o caminho. Vou terminar o documento. É imperativo reconhecer que a qualidade de vida no trabalho vai além das métricas de satisfação, ela afeta diretamente a saúde mental e física dos nossos servidores, impactando na sua produtividade, criatividade e, em última análise, a qualidade do ensino, pesquisa e extensão que oferecemos. Portanto, é fundamental que a gestão da universidade adote uma postura proativa, não apenas ouvindo as preocupações dos servidores, mas implementando políticas e práticas que promovam um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e estimulante. E isso começa com uma atitude mais simples de todas, que é o diálogo e o respeito. Além disso, a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional deve ser uma prioridade. Iniciativas que fomentem a formação contínua e reconheçam as conquistas acadêmicas e profissionais dos servidores podem contribuir significativamente para um ambiente de trabalho saudável. A valorização do servidor através de uma gestão participativa que encoraja a expressão de ideias e soluções inovadoras pode transformar positivamente o clima organizacional. Acreditamos firmemente que, ao trabalharmos juntos, com empatia e comprometimento, podemos criar um ambiente de trabalho que não apenas atraia, mas também retenha os talentos, promovendo a excelência acadêmica e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa comunidade e região. Convidamos todos a se juntarem nesse compromisso vital para o futuro da nossa instituição. Atenciosamente, Coletivo TAI da Unila. E quer entrar, eu acho importante vocês participarem, porque esse conselho precisa ver o número de pessoas que esses 3 representam. A gente não está nem um quinto aqui. Então podem vir e entrar aqui na frente. Podem ficar nesse espaço aqui na frente. Se tiver cadeira lá atrás, para vir para cá. Pode vir, gente. O Ramon pediu a palavra, eu vou passar para ele. Obrigado, Fer. E antes de passar para o Jair, eu só queria pontuar aqui para os conselheiros e conselheiras também,
em que medida esse diálogo está se estabelecendo, né? A gente foi, hoje antes de vir para esse consumo, né, com alguns mais atentos, outros receberam também pelas correntes de WhatsApp, né, a mais nova nota que saiu, né, em resposta a esse nosso movimento, né, que imputa a inverdade, a declaração falsa que nós estamos fazendo, né, de que há uma perseguição acontecendo. Mas eu queria perguntar para os conselheiros e conselheiras, para todo mundo que está aqui, em que planeta pode ser interpretado a mudança do regime de trabalho de grevistas como não perseguição? Em que momento isso é adequado? Eu não me lembro, em algum momento, da categoria aceitar esse tipo de mudança que não seja de forma dialogada durante a greve. Isso é um absurdo o que está acontecendo. A gente tem a formação, inclusive usando as informações da própria nota, da recomposição do Comitê de Acompanhamento e Avaliação do PGD, lá em setembro do ano passado. Esse comitê está trabalhando já há bastante tempo, com várias missões. A primeira missão era fazer a avaliação de todo o PGD. O PGD é um processo que está em construção e vai continuar. Ele não vai parar, não é estanque. É um processo que vai evoluir conforme a própria universidade está evoluindo, o próprio ensino está evoluindo. A atividade docente está tendo que se adequar a todo momento. E a atividade está aí também. Então é um processo continuado. Agora, a própria comissão, que foi formada ali com critérios mínimos de, não vou dizer nem de paridade, porque é uma piada, né? De participação, tendo tais docentes e discentes para avaliar esse programa que impacta a vida de toda a comunidade, a própria comissão foi colocada à parte, de lado, quando nasceu uma proposta sobre o PGD e foi colocado direto para esse consumo. Então isso é muito absurdo, gente. São dois pontos que eu queria colocar aqui, espero que todo mundo já tenha percebido o quão absurdo é você mudar a rotina dos trabalhadores que estão em greve durante o período de greve, sem diálogo, sem qualquer tipo de comunicado, sem qualquer tipo de alinhamento e, pior, atropelando todo o trabalho que já vinha sendo feito. Então, era só isso que eu queria passar a bola para o Jair, que ele vai trazer um outro documento para vocês. Um minuto antes de o Jair se pronunciar, eu queria fazer o seguinte: já que nós estamos em um ambiente democrático, dialógico, eu gostaria de fazer uma consulta aos conselheiros, porque hoje nós temos uma pauta que é uma atividade essencial para a nossa universidade. A gente precisa hoje deliberar o nosso calendário acadêmico. Então, estamos todos de acordo com a importância da greve e podemos continuar com esse diálogo, não tem problema. Mas a gente precisa, então, consultar a este conselho se eles estão também de acordo em que a gente siga nesse diálogo, nesse debate, sem entrar no nosso ponto de pauta. Então, precisamos entrar no nosso ponto de pauta, porque isso também é central nesse momento. Eu peço, então, aos conselheiros que a gente faça uma consulta aqui e vamos entrar no nosso ponto de pauta, vamos definir o calendário acadêmico e depois podemos continuar com o debate. É esse o que eu estou, nesse momento, colocando aqui à disposição do Conselho, porque precisamos entrar no ponto de pauta e esse outro debate já percebemos que será longo. E os servidores técnicos podem se pronunciar, nós também poderemos nos pronunciar, e aí pode ser que a gente não faça o que precisa ser feito hoje, que é a deliberação do calendário acadêmico. E vai ter gente com horário para sair, aí a gente vai ter problema de quórum. Então, o que eu gostaria que a gente colocasse na mesa nesse momento, a pauta que a gente vai tratar no conselho de hoje, e faça essa consulta aos conselheiros. Só um pouquinho, só queria falar uma coisa antes. A gente só vai sair daqui, isso foi combinado, deliberado, não foi combinado, né? Foi deliberado na nossa Assembleia de segunda-feira, que a gente só vai sair daqui quando a gente tiver a moção de apoio desse conselho. A gente pode discutir o texto da moção depois, mas a gente fez uma proposta de texto, foi enviado ao conselho pela Paula, e com o comprometimento do conselho que a gente vai ter o pedido de vistas concedido desse processo do PGD. Se não tiver isso, a gente deliberou em assembleia que essa sessão não vai acontecer. A gente não vai sair daqui enquanto a gente não tiver
depois de tudo que aconteceu nessa última semana, a gente não tem mais confiança nessa gestão com relação a isso, porque foi informado para a gente que a comissão ia ser envolvida, foi informado para a gente que ia ser diálogo, Vou depois postar nos grupos as mensagens de WhatsApp, ofício, resposta que a gente tem. Foi informado que a comissão seria envolvida. Foi afirmado que sabiam da importância de envolver a comissão. E isso não aconteceu. Então, como que a gente vai sair daqui com essa carta em branco? A gente não pode. A gente só pode sair daqui com o comprometimento desse conselho. O conselho é o órgão máximo, deliberativo, consultivo, tudo de máximo que tem na sua universidade. Vocês têm esse poder. Então a gente veio aqui como última instância. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque o diálogo não está fluindo. Está acontecendo, mas não está fluindo. Não está se chegando ao entendimento. Então que se traga para o conselho e que esse conselho nos dê a garantia do nosso direito de greve, que a gente não vai ser perseguido, que não vai ter retaliação, que esse direito não vai ser suprimido e que a gente vai sim poder discutir a questão do PGD como tem que ser feito. E não da forma como está sendo empurrado de novo, como foi a questão da prefeitura. Porque o que a gente percebeu, e eu não sei se a pessoa que fez essa fala está aqui, se quiser falar, pode falar no meu lugar, estão sendo usados mecanismos democráticos para oprimir. Infelizmente é isso que está acontecendo, é isso que a gente está vendo acontecer. Então a gente não pode, tem que frear, é aquilo que eu falei. Parem de fazer isso. Isso adoece as pessoas. Então, a deliberação da Assembleia foi essa. A gente só sai daqui depois de ter essas duas confirmações do Conselho. Colegas, então assim, vou fazer alguns esclarecimentos. Essa reunião de hoje é extraordinária. Então, para ambas, tanto a aprovação de uma moção, né, e que a gente dá total apoio, mas a aprovação de uma moção, para ela ter valor por esse conselho, ela não poderia ser uma reunião extraordinária, né? A outra questão também é um expediente que também não cabe numa reunião extraordinária, não pode se fazer. Então, a gente tem uma opção aqui que eu corroboro com a pergunta que a professora Diana colocou aqui para vocês do Conselho se manifestar em relação a isso, ou a gente também vai, mais uma vez, fazer uma pergunta para vocês que e aí eu esqueci de falar o pedido de vistas também, né? O pedido de vistas se enquadra quando já há uma relatoria no dia da votação, antes da votação, né? Então, nós vamos ter, segundo o nosso regimento, então a gente pode fazer Eu tiro de pauta. A gente pode fazer também uma colocação aqui para esse conselho. Se a gente vai fazer algo diferente do que prevê o regimento, a gente tem que passar por uma aprovação aqui também, tanto de moção quanto qualquer outro entendimento. Precisa essa plenária que tem totalmente condições de decidir sobre isso, para que a gente fique resguardado e inclusive tenha valor, né? A moção de apoio ou mesmo retirada de pauta, né? Porque retirada de pauta e vistas são coisas diferentes, tá? Retirada de pauta sim, pode se solicitar, né? Agora, vistas ao processo, é que no nosso regimento, fazendo uma leitura, né, infelizmente, não seria possível nesse momento, mas a gente pode decidir aqui. Podemos colocar o conselho para... Então esse conselho decide. Mais um motivo para o conselho decidir. São casos omissos, então o conselho precisa opinar. Só deixando claro, interpretação cada um tem a sua, né? Então é de acordo com a conveniência e a oportunidade. Respeitando o conselho e a todos aí, né, todos os presentes, a gente, na verdade assim, ninguém aqui queria estar aqui. Primeiro, a gente queria estar tratando da greve geral. Não era nem pra gente estar falando a gente está lidando com a nossa carreira num âmbito muito maior do que a Unila. A nossa carreira que movimenta a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Não era para a gente estar aqui tratando de um processo que foi transitado na calada da noite pelas costas de todo mundo. Não era para isso estar acontecendo. Então, assim, o fato do conselho ter os seus trâmites, eu entendo perfeitamente. Óbvio, tudo precisa ter um regramento, senão vira o quê?
Agora, se não foram observados os trâmites, e eu falo isso de cadeira, né? Não sei se todos me conhecem, mas esse ano eu faço 14 anos de Unila. 20 de outubro de 2010 eu entrei aqui como auditora. Há 14 anos eu audito o quê? Regulamentações de todas as áreas de vocês. Inclusive do próprio conselho, que eu já fiz análise, tem pareceres meus. Desculpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando é conveniente, se usa então uma interpretação, nós também temos a nossa interpretação. E o regimento, ele não é claro sobre isso. Não é. Veja bem, este processo não deveria nem estar já pautado. Ele não deveria ter sido tramitado, porque ele não foi discutido nas instâncias competentes. A reunião foi feita no dia 11 do comitê, não foi finalizada, não houve um laudo final, não foi debatido. Houve um encontro, apresentado alguns slides, mas 3 dias depois montou-se um processo com uma minuta que foi feita do além e já está em pauta no conselho. Como assim? A gente não queria estar aqui. Meu Deus do céu, eu estou 14 anos ali. Sei lá, 5, 6 reitores, pró-reitores que estão aqui, eu já passei por todos desde 2010. A última coisa que eu queria é estar aqui fazendo isso. Porque o TAI é trabalhar com segurança, saúde mental em dia. O docente quer trabalhar com saúde mental em dia. Quando fala que o PGD é um problema na universidade, não, ele tem problemas. Mas o problema que se apresenta no PGD se apresenta no presencial. Porque quando eu chego nas áreas, muitas vezes, para analisar, não tem procedimento, não tem fluxo. Há 10 anos, 2012, né, eu fazia parte da primeira gestão, porque a gente já era em 20, 30, então todo mundo acabou sendo da gestão, né, porque não tinha que ocupar os cargos, a gente acabou. E há 12 anos, né, eu me abstive muito de participar desses coletivos, porque eu tô assim, desgastada desde 2012. Porque em 2012 eu já sofria retaliações, assédio e tudo, tenho documentos inúmeros sobre isso. Então não mudou, não evoluiu, a gente só evoluiu. Se hoje eu peguei esse microfone aqui, gente, é só porque assim, precisa mudar. A Unila me levou a várias coisas muito boas, mas me levou também a tratamento psiquiátrico, psicológico, a trabalhar de ter medo de abrir um e-mail e não saber o que vem, porque você não sabe se é um assédio ou uma retaliação. Então isso não pode acontecer, isso não pode acontecer nem em PGD, nem sem PGD, nem na integral, nem em lugar nenhum. Agora, não usem ferramentas, artifícios para dizer que uma coisa tem que ser ou não. Façam o correto. Todo mundo que está aqui nessa sala, isso é uma coisa que eu vim refletindo muito hoje. Todos nós aqui, ou lá no corredor, todos nós somos sobreviventes, não somos? Ou todo mundo já esqueceu da pandemia? Nós sobrevivemos a uma das maiores pandemias que a humanidade já viu. E a gente está aqui discutindo situações tão pequenas, que tem a ver mais com vaidades, com outras questões, que não são o direito, a justiça e a ética. Gente, todos sobrevivemos. Muitos parentes nossos não estão aqui para poder fazer as coisas que a gente pode fazer ainda. Então, a vida é muito maior do que isso aqui. É muito maior. Mas as questões aqui precisam ser discutidas de uma forma prática. Mas tem que ser de uma forma limpa, justa, sem ego, sem vaidade. Porque senão a gente não vai para frente. Então, desculpe a invasão, vou passar para o Jair. Vamos lá. Gente, já que nós estamos
Eu gostaria que o Conselho também se pronunciasse, porque nós temos uma pauta, vou insistir nisso, é uma pauta que a gente tem urgência de deliberar sobre ela e a gente precisa entrar nessa pauta. Podemos continuar conversando depois, vocês podem continuar fazendo seus pronunciamentos. E podemos então combinar que Jair faz uma última fala e a gente entra na pauta e depois continua com as outras pautas? Gente, essa é uma sessão extraordinária do consumo. Nós estamos aqui com uma deliberação que precisa ser feita e que também é uma atividade essencial da universidade. Eu peço que, por favor, a gente leve isso em consideração. Então, só para a gente tentar resolver essas questões aqui, eu tenho como sugestão, então, já que a gente não pode então, tirar como da sessão extraordinária a moção, que a gente faça uma comissão daqui, escreva essa moção e que essa moção saia do consumo, não vinculando especificamente a essa sessão. Tá? E aí, em relação à questão da retirada de pauta, né, do pedido de vistas, né, eu acho que daí a gente poderia, então, votar aqui, né, a interpretação que Posso fazer minha fala agora? Vai lá. Só complementando, já da segunda ou terceira oportunidade que eu tento. Vamos lá. Então, fechando um pouquinho e trazendo algum histórico que também faz parte da KPGD, junto com o Felipe, a professora Luísa e outros membros também, participantes discentes também, mas uma maioria da reitoria. Acho que a gente tem, não vou ler o texto aqui para não me estender muito, vou fazer mais sucinto para resumir alguns aspectos que eu acho que são colocados no texto e que deixam claro que os ritos processuais são invadidos de vício, quando eles não respeitam algumas competências exaradas, inclusive em portaria da reitoria. Vejam, apesar dos despachos de encaminhamento que surgiram ali na quinta-feira, de manhã para a noite, direto para o consumo, em tempo recorde, o processo é criado e encaminhado para o consumo e designado para a relatoria, são citados alguns elementos, como, por exemplo, a manifestação da KPGD com relação às alterações, a proposta de alteração, e outro elemento que também é pautado em termos de competências da própria KPGD é a manifestação da KPGD com relação ao relatório. Vejam, o próprio processo histórico de construção que foi feito durante o comitê, ele se encerra em dezembro, a última reunião, que inclusive foi online, e que fechou o documento do relatório. Depois disso não houve nenhuma conversa, nenhuma deliberação, nenhum tipo de reunião. Tá? Essa reunião volta agora no dia 11 de março e não houve avaliação do relatório e não houve nem apreciação de minuta. O que houve, Felipe pode falar, é a apresentação de pontos que entendidos pela reitoria como ideais para uma proposta. Veja, mas a apresentação, como o próprio Felipe disse na reunião, foi feita às pressas, tanto que estava em 2 documentos que apresentavam os objetivos e diretrizes propostas pela reitoria. Mas em nenhum momento houve a apresentação da minuta. Tanto que toda a condução e toda a discussão foi superficial. Foi sobre pontos específicos onde apresentaram. Bom, isso a gente vai ter que discutir um pouco mais. Isso talvez não seja aceito pela categoria. Bom, houve perguntas, inclusive, sobre, a minuta vai ser apresentada para a KPGD? Não necessariamente, o relatório. Mas, ao mesmo tempo, foi feita uma solicitação, eu fiz a solicitação, de que, além da apresentação da minuta para a KPGD, fosse tido um tempo específico para a apreciação da categoria, assim como foi a construção de todo o processo do PGD. Todo esse processo foi democrático e participativo, coisa que não aconteceu agora. Bom, na segunda-feira tínhamos isso e tínhamos uma proposta de apresentação do relato para sexta-feira, no café da greve, e na quinta-feira somos surpreendidos com o processo. Ninguém sabia, de repente surge o processo e foi encaminhado diretamente ao consumo sem respeitar essas questões de competências da KPGD. Bom, o processo chega encaminhado como um todo, então a gente está fazendo esses apontamentos de vícios dentro do processo que devem ser sanados. Bom, outro elemento que a gente faz é do pedido de vistas numa ideia de se trazer o processo de construção de uma maneira adequada.
O que a gente está falando com isso? A apresentação do histórico, contextualização, para que se entenda o que é um PGD, mas um processo participativo, que envolva os técnicos, que são os principais afetados, mas também que envolva a participação dos docentes e discentes, para que se entenda quais são os problemas e quais são os pontos que devem ser trabalhados. Na proposta que é encaminhada, já entrando nesse mérito, a única solução apresentada é o do presenteísmo. Bom, o presenteísmo ele está presente dentro da própria regulamentação do PGD, mas isso a gente pode, acho que a gente precisa de tempo para discutir. Acho que tem dois outros elementos que eu gostaria de trazer antes de fechar a minha fala, além dessa situação. Primeiro que fomos surpreendidos, não existia, se deu a entender que não existia nenhum tipo de minuta, apesar de ser falado da questão de urgência, mas imaginávamos que teríamos um tempo de construção. Porque, vejam, não existe tanta pressa assim para a promulgação e para a alteração dessa norma. A norma é de 28 de julho de 2023, foi publicada em 31 de julho de 2023 e dá um ano para alterações. Tá? Então, nós temos formalmente até 31 de julho de 2023 para fazer essas alterações. Então, acho que tem dois elementos que geram dúvidas e trazem desconfiança dentro dessa construção do processo. Acho que desse processo também, acho que volta ao consumo de dezembro. Primeiro, essa falta de clareza e de continuidade dos processos, que dá a entender algo, de repente surge coloca logo em pauta, sem ter uma ampla discussão e sem entender o regulamento, né? E a gente questiona um pouquinho sobre a questão da temporalidade. Por que existe pressa para a regulamentação do PGD, sendo que até 31 de julho de 2024 para a gente trabalhar isso? E aí eu entro em outro aspecto com relação à gestão de pessoas que nós tratamos, que eu trouxe em outubro do ano passado. Nós tivemos a questão da distribuição, a atualização de bancos de professores equivalentes lá em julho do ano passado. Então é uma sinalização de que teríamos vagas docentes. Nós tivemos em outubro aqui a apresentação e a fala de que deveria-se ter uma organização interna, que foi comunicado que não, estamos trabalhando nisso. Uma organização interna para a distribuição dessas vagas, que é realizada só nesse conselho. Veja, julho do ano passado, outubro, novembro, dezembro, tivemos distribuição de 18 vagas. Foi pautado em algum momento isso? Não? Qual que é a urgência dessa gestão? Bom, eu fico um pouco confuso. PGD surge de um dia para o outro e a discussão de vagas docentes está ainda desde julho, desde novembro, com vagas na universidade sem uma distribuição. Então, a temporalidade dessa questão, acho que me causa um pouquinho de estranheza. Tá? Outra questão é essa conveniência de interpretação de normas. Aí eu retorno ao consumo de dezembro, onde houve também desrespeito ao conselheiro Fernando Kogut, meu vice, e nesse sentido, principalmente com a interpretação do regime de urgência, onde foi colocado a questão da prerrogativa da presidente de se colocar todas as pautas em regime de urgência, mas ao mesmo tempo, quando se apreciado e colocado dentro do próprio regimento o item específico, que apesar da prerrogativa, isso precisa ser colocado em votação para que o regime de urgência seja aceito, isso não foi feito. Tá? Então, acho que tem alguns elementos que geram e justificam esse movimento de desconfiança, e a gente precisa, a nossa proposta aqui é de que a gente faça de uma maneira correta, uma maneira técnica e participativa, que não envolva só os técnicos, mas envolva todas as categorias, para discutir o PGD, mas não só o PGD. O PGD é uma das pautas. Ela se tornou urgente frente aos movimentos da semana passada. Todas e todes. Acho que tem uma importância muito grande a manifestação de vocês. Eu acho que a gente tem que entender isso como um espaço adequado mesmo para que vocês se manifestem. E eu lamento esse espírito de desconfiança, de verdade. Eu lamento. E lamento... Vocês que plantaram! Ok, posso continuar? Obrigado. Bom, só continuando, eu acho que assim, também nesse espírito, entendendo as dúvidas que estão sendo trazidas em relação ao processo, em relação aos trâmites, a gente aqui conversa com a reitora, né? Enfim, a gente acabou alinhando alguns encaminhamentos que seriam interessantes e que a gente acha que parcialmente atenderiam algumas das demandas que vocês estão apresentando aqui.
A primeira delas seria convocar uma nova reunião da KPGD para esta quinta-feira, às 14h, se possível, para a apreciação da minuta em sua integralidade e sair aí uma avaliação desse comitê sobre a minuta apresentada. Acho que seria um primeiro encaminhamento que a gente pode avançar. O segundo encaminhamento possível que nós estamos, possível não, que já está deliberado, seria aí a postergação da reunião onde será apreciada o PGD no Consul. Então nós vamos postergar por pelo menos uma semana, justamente para que haja maior tempo para que seja debatido. O terceiro encaminhamento que a gente retirou aqui seria justamente a criação, nós fazemos um momento, um fórum de debate sobre o PGD, com a participação da categoria e de toda a comunidade, para que a gente possa justamente, aí, Jair, acho que você trouxe um elemento importante, que é trazer o histórico, os elementos mais amplos sobre o PGD, para que seja tido um espaço de debate amplo dentro da comunidade. Então, esses seriam, em primeiro momento, os 3 encaminhamentos relativos à questão do PGD, que eu entendo que é uma pauta que, de fato, sensibiliza muito a comunidade, eu entendo o estresse causado, de fato, e vamos aí trabalhar para ser uma situação menos tensa. Então, essas seriam as 3 propostas que nós apresentamos para vocês. Lamento que vocês não tenham trazido diretamente a gestão como comando de greve ou como sindicato, porque nós poderíamos fazer essa proposta em outro espaço. Deixa eu terminar de falar, gente, eu vou responder depois. E a gente coloca em votação. Não, tudo bem, eu entendo, é uma questão de estratégia, de greve, isso está tudo certo. Está tudo certo. E nós estamos ouvindo e vamos trabalhar para mudar essa sensação, para a gente conversar mais sobre isso. Fê, sobre as propostas que você fez. Primeira coisa, me sinto no direito de falar isso porque eu sou representante da categoria. E eu mandei ofício. Eu compartilhei no grupo dos CAIs, todo mundo está sabendo. Eu só não compartilhei o segundo e-mail, que foi aquele que vocês falaram que tinham marcado a reunião e que iam envolver eles. Posso compartilhar depois também, porque o Jair já tinha falado que a reunião tinha sido marcada. Então a gente entendeu que vocês viram um ofício, apreciaram, entenderam cabível e que esse processo ia seguir. Então, a tua primeira proposta de marcar a reunião com a comissão, de apresentar a minuta, esse é o processo. Legal, a gente quer. Mas a gente quer que depois esse processo siga o processo democrático, que a gente segue participativo, que a gente segue dentro da nossa organização sindical, que é levar essa proposta para uma assembleia da categoria, como a gente fez da outra vez. Quem estava aqui lembra daquela assembleia que a gente teve o dia inteiro lá no salão da Vila A, que a gente fez híbrida, para discutir item por item a proposta de PGD que estava sendo... Então, esse é o processo. A comissão vai apresentar essa proposta, a gente vai debater item por item, a gente vai propor coisas, e aí sim, o sindicato vai procurar a gestão na mesa de negociação para falar. Debatemos em assembleia, votamos, e essa é a nossa proposta. A gestão pode falar, não aceito, não concordo, não vou aceitar isso aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui no consumo, vai pedir vistas, vai pedir essa relatoria, vai trabalhar, e aí vai depender do órgão deliberativo máximo, mostrar que é o órgão deliberativo máximo e não ficar acuado,
votar e a gente chegar a um acordo. Eu acho que esse é o processo democrático. Então, a tua primeira proposta, ok, né? Mas a gente precisa garantir, a gente precisa, como a Laura propôs, que esse conselho nos dê garantia de que esse processo o pedido de vistas do Jair vai ser aceito, para que a gente possa continuar. Se não for, então que tire de pauta e a gente siga o processo democrático como ele tem que ser, consiga fazer uma assembleia com a categoria para discutir, para depois levar para a mesa. Isso não deveria ser feito agora na greve, porque como todos os colegas já falaram aqui, a pauta não era essa, não era para ser essa. Eu estava cheia de coisa para fazer da greve nacional, eu estava indo para Medianeira, para Santa Helena, porque meu papel não é ficar aqui, batendo boca aqui dentro da Unila, é fazer o papel na base do Sinditeste aqui na região. Mas não, eu chego aqui e o que está acontecendo? Tem que parar tudo para organizar esse movimento aqui, porque a gente não pode deixar isso passar. A gente já viu o que acontece quando deixa passar, né? Segundo ponto que você falou do fórum. Se for um fórum para ser como está sendo feito, eu acho que não vai atender o que a gente está querendo, né? Tem que ser uma assembleia deliberada. A gente pode ter uma discussão com todo mundo, mas essa discussão não pode se resumir ao fórum. Essa discussão ela tem que vir para o debate na Assembleia da Categoria, porque esse é o processo que a gente conhece, que a gente faz aqui, que a gente sabe fazer. A gente já fez quando o PGD foi implantado. Então, eu acho que esse é o ponto. Mas a gente não vai sair daqui se a gente não tiver uma garantia desse Conselho que isso vai ser feito. Porque essa confiança, Fê, infelizmente, ela se quebrou depois da conversa que a gente teve. Tipo, a CEL também. Porque quando vou explicar para vocês por que eu mandei o WhatsApp para eles. Porque a gente tinha acabado de retomar o diálogo com a gestão. E eu mandei esse pedido via ofício. Então eu expliquei, estou mandando via ofício, porque o PGD é um tema delicado. A gente já teve problema com isso antes. Eu preciso que a categoria veja que isso está registrado, para não duvidar que eu falei com a gestão. Mas fiquem tranquilos, está tudo certo. A gente continua dialogando. Não foi isso que eu escrevi para vocês? Não lembro se foi escrito ou se foi por áudio. Está tudo tranquilo, a gente continua conversando. E importante envolver a comissão. Falei, no escrito, no áudio, no zap, no ofício. Importante envolver a comissão. Então eu tinha entendido que vocês tinham entendido isso. Mas não, parece que não, depois de quinta-feira. Então, não dá para sair daqui sem essa confirmação, sem essa garantia. Porque a gente não sabe o que vai vir amanhã à noite. É isso, né? Então acho que esse é o ponto. A moção pode ser feita depois, pelo Conselho. A gente mandou já o modelo no pedido da Paula, pode ser feito depois. Mas esse ponto é o mais importante. Aproveitando que essa reitoria se vende como democrática e participativa, eu acredito que na relatoria que vai ser feita do PGD, não tem que ter só um docente, tem que ser feita uma comissão, porque quem é que representa o PGD? Quem é que faz uso do PGD? São os docentes? Não, são os tais. E a relatoria, pelo que consta, foi dada a um docente apenas. Então, eu acho que seria muito importante que Bom, então vamos lá. Eu acho que a gente aqui já tem uma proposta bastante consistente de encaminhamento. Primeiro ponto, a gente vai fazer a reunião do Capacage essa semana. KPGD. Vamos fazer essa reunião essa semana e a reunião gerará uma manifestação dessa comissão. Segundo ponto, a gente pode postergar um pouco o consumo ordinário para que a gente dê conta de ter mais tempo de elaboração, de discussão coletiva. E terceiro ponto, a gente também se compromete em fazer uma comissão relatora. Vamos fazer uma comissão relatora. Então, a relatoria, que estava com uma docente, agora ela terá também um estudante e um servidor técnico. Vamos fazer uma comissão relatora, acho isso importante, foi uma ótima ideia. Agradeço pela ideia, Paula, porque isso não tinha me ocorrido. Porque é isso, né, gente? O PGD, ele não diz respeito só à categoria técnica, ele diz respeito à categoria técnica, aos docentes e aos estudantes.
Então vamos fazer. Essas são as 3 propostas que a gente pode já colocar aqui. E a proposta que eu também venho colocando, que é da gente entrar no nosso ponto de pauta de hoje e no final a gente pode continuar deliberando sobre tudo isso. Mas acho que essas 3 propostas são razoáveis e atendem a esse sentimento de desconfiança. Ela está sendo feita aqui diante de vocês, não é por e-mail, não é uma mensagem privada, é a presidência do consumo se comprometendo numa sessão extraordinária. Temos aqui todas as câmeras ligadas, está todo mundo aqui de testemunha. Então, acho que essa sensação de desconfiança a gente consegue superar. E a outra sensação de que pode ter sido atropelado ou que pode ter algum vício no processo, vamos resolver esse problema nas próximas semanas. Teremos tempo hábil para isso. Tá certo? Então, eu peço agora ao Conselho que a gente, por favor, se manifeste no sentido de dar início à pauta de hoje. A gente quer falar primeira coisa, não vai ser tão rápido assim, reitora. A gente tem, é um processo, a gente gostaria que essa comissão fosse paritária, que a gente tivesse o mesmo número de técnicos e docentes nessa comissão. Segundo, discentes também, desculpa, gente. Essa comissão tem até julho para fazer esse processo. Então, a gente gostaria do comprometimento de que essa comissão vai organizar audiências públicas para a gente discutir isso. Eu acho que esse vai ser o processo, porque a gente vai aceitar aqui a sua palavra dizendo que vai ser, vamos estender um pouco o prazo, aí daqui a pouco esse negócio tramita em regime de urgência e a gente não consegue fazer nada. Então não pode ser assim. A gente não tem esse desespero para fazer isso agora, a gente tem até julho para fazer. A gente nem sabe se as outras universidades também conseguiram fazer esse processo. Talvez isso seja prorrogado. Então não tem necessidade de ter esse desespero. E o segundo ponto isso vai desvirtuar a mobilização da greve nacional. Tem que ser respeitado o nosso direito de greve. Não é o momento da gente discutir isso, a gente está em greve. Greve nacional dos trabalhadores da educação. Esse negócio tem que ser discutido depois da greve. Porque a gente vai estar forçando os nossos colegas, representantes que vão estar nessa comissão, que também estão em greve, a estar trabalhando nesse período. A gente está desrespeitando o direito de greve deles. A gente precisa de tempo para fazer isso. Bom, eu peço aos conselheiros e conselheiras que, por favor, se manifestem se nós damos início à sessão extraordinária de hoje com o nosso ponto de pauta. A proposta já foi feita, a proposta da presidência já foi feita. Eu não sei, eu acho que seria bom a gente ouvir os conselheiros sobre isso, né? Eu acho. Acho que a gente podia fazer uma proposta nesse sentido alternativa, de que fosse seguido, volte para a KPGD para atender os ritos do processo, seja criada essa comissão paritária, com pelo menos um de cada, não sei como a gente faz essa situação, mas que esse trabalho, ele tem, veja, a gente tem um prazo legal até 31 de julho. Então a gente pode trabalhar com esse prazo legal para a gente construir uma minuta e algo que seja realmente adequado e entendido assim pelas 3 categorias da universidade. Essa seria uma proposta alternativa. Acho que podia colocar em votação. Depois da greve! Depois da greve! Depois da greve! Depois da greve! Bom, eu havia pedido a palavra
Eu acho que a gente, nesta situação que a gente está para a reunião de hoje, a gente tem que encontrar uma saída procedimental, né? Me parece que a diferença das propostas, existe diferença entre as propostas, mas ela não é, as propostas não são tão distantes. Porque, por exemplo, a ideia de que a comissão tem que ser paritária, eu ouvi exatamente isso da reitora. Ela sugeriu formar uma comissão com um docente, um técnico e um docente, uma comissão paritária. Vocês têm a proposta de que a comissão trabalhe por um tempo mais longo, que faça audiências públicas, foi essa a proposta encaminhada por vocês, e me parece que não haveria problema que isso ocorresse se a gente conseguisse, por exemplo, construir uma perspectiva de trabalho e de tempo. Eu entendo quando vocês dizem queremos discutir mais, queremos poder influenciar mais o texto e trazer para o Conselho Universitário só aquilo que não for possível resolver nesse diálogo. Quer dizer, vocês estão sugerindo diminuir a divergência, diminuir o número de pontos que teriam que ser trazidos para o Conselho Universitário como pontos de dissenso. Isso me parece também interessa ao Conselho, porque quanto mais próximo do consenso for a proposta, quanto menos pontos para levar a votação e decidir apenas por maioria existirem, mais sólida será a decisão do Conselho, menos contestada será a decisão do Conselho. Então, me parece que a proposta trazida por vocês é uma proposta que caminha para frente, que nos ajuda a encaminhar o impasse. Mas a gente precisava deixar algumas coisas claras. Quando o conselheiro Jair coloca o limite lá, 31 de julho, eu proporia que a comissão não trabalhe com o prazo limite, mas que ela diga, olha, nós temos até este prazo, e neste prazo nós temos que realizar um processo de discussão. Se esse processo de discussão acontece num tempo menor, a comissão encaminha aqui. Então, não precisamos esperar até 31 de julho, porque o que importa é a gente amadurecer e a gente conseguir convergir na discussão. Isso pode demorar um mês, pode demorar 2, não precisa demorar os 4. Se a gente entendesse que o espírito é esse, eu queria consultar os outros conselheiros, pessoalmente, vejo que a proposta trazida de retornar para a comissão, de formar uma comissão do Conselho que seja paritária, seria uma proposta que nos ajudaria a construir um consenso. Não vai ser um consenso absoluto. Me parece que não vai ser um consenso absoluto, no sentido de que não haveria nenhum ponto a ser votado. Mas, pelo menos, nos levaria a construir uma proposta que tivesse mais consenso que dissenso. Não haveria, a gente resolveria o problema do procedimento e a gente teria a oportunidade de construir aqui para o Conselho, por meio de uma comissão relatora, uma proposição que viria para o Conselho com um número menor de situações a serem resolvidas pelo voto dos conselheiros. Com isso, eu quero me dirigir agora aos conselheiros, com isso a gente não está tirando dos conselheiros a possibilidade de fazer emendas, a gente não está tirando dos conselheiros a liberdade de voto, mas a gente estaria aqui, como conselho, criando uma condição de dialogar com a categoria que está mobilizada em torno do tema, a categoria que se mostra, a categoria que quer debater em mais profundidade o tema, mas a gente, por esse diálogo, conseguiria, talvez, vir por uma reunião futura, na qual a gente pudesse ouvir falas que discordassem, sim, daquelas situações que não serão convergentes, mas que também relatassem para nós situações que teriam sido resultado de convergência, que já teriam sido
consensuadas por meio da comissão relatora. Quer dizer, a comissão relatora faria um trabalho prévio de trazer para o Conselho uma proposta com pontos mais convergentes. Se a gente fizesse isso, eu pergunto aí, então, a presidente do sindicato, se a gente fizesse isso, seria uma forma de encaminharmos e podemos combinar um procedimento aqui dentro do Conselho? Professor, primeira coisa, eu não sou presidente do sindicato. O nosso sindicato, ele é um coletivo, a direção é colegiada, né? Então a gente tem os delegados de base aqui na UNILA, que são os representantes nossos, e eu faço parte da direção colegiada, não sou presidente. Estou só aqui representando o que foi dito na Assembleia. Só isso. Muitas vezes, não é minha opinião pessoal, inclusive, né? A gente já teve discussões sobre isso, mas eu tenho a obrigação de passar o que foi deliberado em Assembleia. Eu vou passar a palavra aqui para um colega nosso, que vai falar, mas eu acho que a proposta que a CEL trouxe aqui para a gente, né, da gente tirar de pauta, constituir a comissão, fazer isso depois da greve, esse trabalho, e durante a greve a gente se compromete em promover, durante as nossas assembleias, chamar os docentes, chamar os alunos, para a gente fazer essa discussão das 3 categorias, que é o fórum que a gente está propondo há muito tempo, e que a gente quer fazer. E aí a gente faz essa discussão do PGD também. Vou passar para o Arnos aqui, que ele vai... Eu queria só fazer uma correção. Eu não fiz uma proposta nesse sentido do tempo. A minha proposta foi exatamente no sentido da comissão combinar o melhor tempo, o melhor prazo, de acordo com as condições que tem que entregar, implementar, a própria comissão resolver sobre prazo, porque esse consumo aqui, eu não sei se teria, né, condições da gente hoje sair daqui com um prazo definido. Tá? Só para corrigir, assim. A nossa proposta vai ser mantida, que seja depois da greve, porque a gente já falou aqui, não é pauta local, a gente tem que focar a nossa energia no momento, na pauta nacional, que eu espero que logo vocês se unam a gente nessa greve e que a gente tenha uma paralisação total das universidades para a gente lutar por um pedido que é de todo mundo, que não é só dos tais. Então, de novo, eu insisto para que isso seja feito depois da greve, para não ferir o direito de greve, para não inibir, para não suprimir, para mostrar que a gestão realmente apoia a greve dos tais. Porque pressionar para que isso seja feito durante a greve dos tais é uma demonstração de que não está apoiando. Vou passar aqui para o nosso colega. Vou falar rapidamente, mas para quem não conhece, eu sou Arlos, eu sou representante técnico pelo sindicato no CAA-PGD. E aí, o CAA-PGD já tinha essa formação antes, mas como técnicos, nós somos minoria. Então, essa discussão interna dentro do CAA-PGD em reuniões fechadas, a gente já sabe o resultado, porque nós somos minoria, a gestão é maioria, e isso não é um grande problema. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode fazer com relação a isso. Primeiro, no dia de hoje, tirar de pauta. Não dá para continuar em pauta esse processo, porque ele não passou pelo CAA-PGD, então isso tem que ser feito antes de ele entrar em pauta. E a segunda, mesmo que ele entre agora numa reunião de quinta-feira, não é tempo suficiente para a gente deliberar sobre isso. Não vai ter a participação nem de todos os discentes, nem não vamos poder ter audiências públicas, enfim. Então, a proposta realmente é tirar de pauta. Durante a greve, a gente não discute no CAA-PGD esse tema, mas durante a greve, pelo menos os técnicos, os discentes também podem fazer isso, os docentes, a gente pode ter audiências públicas para tratar do tema. E aí, quando a greve acabar, ou se ela se estender demais, a gente pode ir revendo isso. Mas se ela acabar, põe em pauta, reunião pública, todos participando, chega-se a um consenso e aí sim se apresenta essa nova minuta para o consumo. Eu gostaria de ouvir mais os conselheiros e as conselheiras que nos ajudem aqui a sair desse impasse, porque parece que essa sessão acabou se tornando um impasse, o que não é bom para nada, nem é bom para ninguém. A gente precisa deliberar sobre o nosso calendário acadêmico, é essa a pauta de hoje, não é o PGD. Mas o PGD está sendo colocado aqui como pauta também na reunião. Então eu peço que os nossos conselheiros e conselheiras também se manifestem, que é para a gente poder sair dessa situação de impasse e avançar numa direção. Várias propostas já foram feitas, a presidência já fez a sua proposta e vamos ouvir então mais os nossos conselheiros para a gente chegar e sair desse impasse que foi colocado.
Boa tarde. Eu acho que é razoável que a presidência aceite todos os termos que foram colocados. O que está sendo pedido não é absurdo. O que tem que ser levado em consideração é que a categoria está ferida, né, pelo que aconteceu no passado recente agora, e tem a questão da confiança, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço no sentido de atender integralmente o que está sendo solicitado e que os conselheiros, mesmo que isso não tenha validade por conta de ser uma sessão extraordinária, que nós possamos nos manifestar aqui, cada um em relação ao apoio aos tais, e a partir disso a gente tenha um espaço também para seguir com a pauta do dia, porque a gente sabe da importância. Então acho que a gente pode destravar tudo com um ato de confiança, né? Confiança agora na categoria que vem aqui pedir os seus direitos, nada mais que isso. Então a gente consegue destravar a reunião com a manifestação dos conselheiros. Eu acho que isso pode ajudar de alguma forma, não sei se é suficiente, e a gente toca a reunião também com o ponto de pauta de hoje, que é importante. É isso. Aló, buenas tardes a todos, a todas. Yo concuerdo con la colocación del consejero. Yo creo que más que traer aquí estos puntos para el debate y pedidos, ¿no?, de retirar de pauta aquel proceso, de que el Consum haga una nota de apoyo a la greve de los TAEs, porque es nuestra greve también, ¿no? Yo creo que también es un momento clave para el desarrollo de la UNILA, reitora y vicerrector. Yo creo que es un momento de poder subsanar, como dijo el consejero, heridas, si las hay, de poder hacer las paces, ¿no? Y pensar en que podemos trabajar, sí, juntos, tanto TAEs, estudiantes y profesores, en pro de la universidad, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos. Estoy de acuerdo con aquel texto leído aquí por la señora aquí que leyó el texto. Me parece muy interesante porque yo mismo me siento allí cobijado, ¿no? Ya tanto que en esta UNILA hemos pasado por asedios de diferentes tipos, ¿no? Y yo también hubiera querido momentos de subsanar eso, ¿no? Y de que eso quede en el pasado, los asedios y los suicidios y las muertes. Entonces yo creo que es un momento bonito que se está dando, trascendental. ¿Y qué es eso? O sea, ustedes no están pidiendo nada del otro mundo, y que por mí, donde firmo y doy mi palabra y vamos a trabajar juntos. Mesmo? Está funcionando? Bom, eu estou me aderindo às conversas do Fabrício e do professor. Eu acho que o que está sendo pedido aqui é razoável,
e devemos deixar o tempo para que os tais lutem para a categoria na greve e depois se preocupar por os assuntos aqui internos da Unila. Eu acho que boa tarde, pessoal. É óbvio, né, que eu concordo com o Fabrício, com o professor e com ele aqui, né? O que precisa dizer? Boa tarde a todos. Eu também concordo, a Laura já tinha dado essa proposta de encaminhamento há 1 hora atrás. Eu acho que a gente podia seguir. Qual foi a proposta, Laura? Você pode repetir? Porque o sindicato tinha pedido 2 propostas, né? Uma era da questão da moção e a outra era a questão da relatoria, né? Da moção, como nós não podemos fazer a moção nessa sessão, a ideia é que eles reunissem uma comissão, fizessem a moção, a gente aprovasse como sendo do consumo, mas não vinculando diretamente a uma sessão do consumo. E a outra, justamente, que conforme eles solicitaram, né, que a gente retirasse, que fosse voltado aqui a retirada de pauta. E aí veio a contraproposta de pensar a comissão relatora. Reitora, só para complementar a proposta da professora Laura, que essa comissão seja montada conforme foi solicitado pelo sindicato, pelos técnicos, após o encerramento da greve. Mais algum conselheiro ou conselheira que gostaria de se pronunciar? Não, só comentar que acho que estamos chegando naquele ponto de aproximação das ideias. Acho que vale a pena manter essas propostas, acho que é o mais próximo do que a gente consegue de um consenso por enquanto. E espero que a comissão consiga trabalhar num consenso ainda melhor no futuro próximo. Eu também tenho acordo com os colegas dessa comissão, dessa relatoria ser feita por uma comissão paritária. Acho que, inclusive, deve ser uma luta dos pais a gente voltar a ter paridade. Mas eu tenho uma questão que talvez eu discorde com vocês, que eu acho que o PGD é algo para ser debatido com o governo federal. Se a gente quer mesmo trabalhar por desempenho, eu acho que isso deveria ser um tema da pauta e eu acho que nós temos que pensar qual é a visão da Fazubra sobre isso também. Para não ser uma pauta só local, ela tem que estar alinhada com a pauta nacional. E eu acredito que a visão da Fazubra não é de querer que vocês trabalhem por desempenho. Então eu tenho essa preocupação e a gente tem que pensar no trabalho do PGD, do que é melhor para a universidade, não só para uma categoria. Então acho que esse debate realmente ele tem que ser aprofundado, tem que ser feito com tempo, com qualidade, com profundidade. Eu acho que é isso que todo mundo quer aqui, eu acho que é isso que a gente tem que deliberar aqui. Mais algum conselheiro ou conselheira que gostaria de se manifestar? Yo creo que ya hemos llegado a un punto, ¿no?, donde ambas partes están en bastante consenso en cada una de las propuestas que se han dado por ambas partes, ¿no? Y creo que también es importante que nos dejen continuar con la pauta que está propuesta hoy en la sesión extraordinaria, porque además es importante también poder discutir un calendario académico que llevamos desde la pandemia, como algunos comentaban ahorita, tratando de lograr que el calendario académico llegue a un momento donde esté de acuerdo a las necesidades de la universidad, de los estudiantes y del propio país. Entonces creo que si ya llegamos a ese consenso entre ambas partes, por favor pido, porque además creo que todos los consejeros, la mayoría de los consejeros aquí están de acuerdo con las propuestas dadas,
pido por favor que nos dejen continuar y poder llegar al punto, ¿no?, de la sesión extraordinaria del día de hoy. Mais algum conselheiro, conselheira? Boa tarde. Estou de acordo com a proposta da professora Laura e também que seja feita após a greve dos pais, né, e que a gente possa voltar para a nossa pauta do conselho de hoje. Obrigada. Mais alguém que gostaria de se pronunciar? Bom, então eu acho que o que a gente tirou aqui hoje é muito importante, porque não é só uma mudança da forma como estava sendo conduzida a pauta do PGD. A gente tirou aqui hoje, a gente formou aqui hoje um compromisso deste Conselho em discutir o PGD na universidade, em discutir o programa de desempenho, o programa de gestão de desempenho com a pauta nacional. E discutir isso em termos trabalhistas, mas também discutir isso em termos do funcionamento da própria universidade. Então, eu acho que o que a gente tira daqui hoje é muito importante. Não é só tirar de pauta o tema do PGD, é recolocá-lo mais adiante com uma qualificação muito superior, que a gente vai chegar lá e que agora a gente tem o compromisso de vocês que estão aqui, corpo técnico, estudantes e o conselho universitário. Então, eu acho que com isso a gente avança para o tema que nos interessa hoje da pauta do dia, né, que já foi também aqui trazido pelos conselheiros, que é o calendário acadêmico, aceitando as condições, aceitando e pactuando que o PGD na UNILA passará por um processo de qualificação e de entendimento e de discussão e que chegaremos na minuta quando esse consenso estiver avançado, mas que também não precisamos ficar presos ao prazo de julho, porque nós temos que nos organizar. E tem muita gente dizendo para nós da ansiedade, da insegurança de não saber o que vai acontecer. Isso também gera muita ansiedade e muita insegurança. A gente quer chegar num ponto mais definitivo que é para a gente poder saber o que vai acontecer, para que a gente possa organizar a nossa vida pessoal e possa organizar a nossa vida no trabalho. Então a gente precisa chegar nesse ponto. Eu penso que não ganhamos nada esperando até julho. Pelo contrário, só continuamos nessa sensação de não saber o que vai acontecer, que não faz bem para ninguém. Então eu acho que a gente sai daqui com esses compromissos colocados, com essa pactuação de debater e qualificar o PGD na universidade e de levar isso depois, trazer isso para uma próxima reunião ordinária do Consul, já com os consensos necessários para que ele de fato sirva ao crescimento da universidade. Ok? Podemos então seguir para a 34ª sessão extraordinária do Consul? Professora, só uma colocação. A gente vai fazer, pode se apresentar então um calendário, um organograma com datas que a gente vai especificar, desde que vamos seguir os ritos daí no caso, mas daí a gente apresentaria um calendário, porque a gente também não sabe quando que a greve vai terminar. Pode ser que ela termine antes. A ideia é que a greve termine antes, não em julho. Então assim, a gente se compromete a fazer um cronograma, então, e apresentar um cronograma de trabalho para apresentar para vocês, para ficar mais, não tão aberto, sem prazos até julho, é muito claro. Então a gente se compromete a apresentar, então, um cronograma de trabalho. Eu acho que com a fala da Paula a gente chegou no consenso. Não é? A gente, nesta reunião, neste momento, a gente não consegue fazer o cronograma, não dá para sair combinado daqui. Mas dá para sair combinado daqui que vai fazer o cronograma, ou seja, a gente vai sentar para conversar e ampliar essa discussão. Dá para sair combinado daqui que o Conselho vai apreciar uma moção de apoio. Eu anotei outros pontos aqui, que haverá a formação no Conselho de uma comissão relatora paritária e de que o processo deve retornar à comissão de PGD, que vai fazer a sua primeira reunião na próxima quinta-feira. Acho que esses 4 pontos seriam consenso?
Só queria acrescentar que essa comissão eleita vai promover esses debates públicos, né? As audiências públicas, essa comissão paritária. Né? Só acrescentar isso. Nas minhas 4, eu acho que eu não li, nas minhas 4 coisas isso estava também. Seria consenso e a gente consegue daí estabelecer um consenso em torno do encaminhamento da discussão? Pode ser, gente? Vai, concordo. Muito bem, então, agora damos início à 34ª sessão extraordinária. E com o nosso único ponto de pauta, que é a deliberação sobre o nosso calendário acadêmico. Vou pedir a relatoria para se pronunciar. Boa tarde a todos, todas e todos. Estamos eu, professora Márcia Cossetti, professor Lucas Mesquita,